você, ei você, abra os olhos para Jesus. Foi por você, foi por você que ele morreu numa cruz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Se você cair, é só pedir que Jesus o erguerá. Com a mão de Deus na sua mão, saudoso Padre Jonas, ele o sustentará. Não se entristeça, erga a cabeça e peça perdão. Um amor profundo, maior que o mundo, vai encher seu coração. Um abraço para Pati Oliveira nos assistindo. Ei você, ei você, abra os olhos para Jesus. Foi por você, sim, foi por você, foi por você que ele morreu numa cruz, que ele morreu numa cruz. Creia nele, peça a ele e você verá que alegria e que paz você terá. E esse é o seu momento, meu amigo, esse é o meu momento, esse é o nosso momento de nós estarmos diante de Deus. Nós precisamos entrar nesse fluxo de poder, nós precisamos entrar nesse fluxo de graça, nós precisamos mergulhar nesse rio-mar que é Deus, para que Ele possa nos conduzir e nos dirigir. Hoje cedo, ouvi onde estava uma pessoa comentando com a outra, dizendo que se a pessoa não abrir o coração, Jesus não pode entrar. Realmente é uma verdade. Fiquei pensando nisso, até chegar aqui onde estou, e realmente é uma verdade. Porque a maçaneta da porta do seu coração só tem uma, está para o lado de dentro. É isso mesmo. Ela não está para o lado de fora. Então veja bem, Jesus não pode abrir. Ele bate a porta. Você fala, mas como, Zé Luiz? Jesus não pode abrir? Ele é Deus, sim. Só que ele respeita aquilo que ele mesmo criou, não é? E ele nos criou, nos dando o quê? A sua imagem e semelhança. Uma das características da imagem e semelhança de Deus em nós é a liberdade. Então, Deus não pode fazer por nós aquilo que nós temos que fazer, porque senão ele estaria quebrando o curso da liberdade, quebrando a sua própria imagem que ele colocou em nós. E a sua imagem em nós é justamente essa: você tem liberdade para dizer sim ou para dizer não. Você tem liberdade para abrir ou para fechar. Você tem liberdade para abrir a porta para Jesus e você tem a liberdade para não abrir a porta para Jesus. Ninguém, é claro, vai falar, eu não vou abrir a porta para você, Jesus. Não é assim. O nosso comportamento. O nosso comportamento demonstra aquilo que realmente nós somos.
Porque nas palavras é muito pouca aquilo que realmente a gente é e demonstra. Depende muito do momento que a gente está, né? Às vezes a gente vê uma pessoa assim com a cara fechada, aí você pensa assim, nossa, ela não gosta de mim. Não é, aconteceu alguma coisa com ela, ela não está bem, então isso reflete nela. Então você chega, dá um bom dia, a pessoa, né, responde com a cara fechada para você, você logo pensa, nossa, ele não gosta de mim. Não, é que às vezes ela não está bem, então ela não consegue se conter. Tem outros que conseguem, a pessoa está arrebentada por dentro e por fora ela fala bom dia, só que é um sorriso externo, porque o interior dela não combina com aquilo que ela está expressando. Então há várias formas de se comportar. Então é por isso que Jesus já nos disse, não julgueis, né? Porque é muito complicado a gente definir alguma coisa, então a gente não pode afirmar nada. E por isso que nós precisamos entrar nesse rio-mar, nesse fluxo da graça. E é por isso que logo ao acordar nós precisamos nos entregar a Deus. Ele é o primeiro, ele precisa ser o primeiro a fazer parte do nosso dia. Sabe, ele não pode ser o segundo, ele não pode ser o terceiro, porque às vezes nós poderemos precisar dele instantaneamente. E se você não se colocou diante do fluxo do rio-mar, da graça de Deus, você está exposto. Você está exposto. A palavra de Deus fala, vigiai e orai. Então, ou seja, é preciso, é necessário, é importantíssimo que eu e você nos coloquemos assim diante da presença de Deus. Nós precisamos de Deus, gente, não adianta. Por mais que exista outras condições que queiram nos levar a uma independência de Deus, não, eu não preciso de Deus, eu mesmo sou autor da minha história, eu mesmo conduzo a minha história, mas nós somos limitados. Um vírusinho desse tamanho nos mata. É verdade ou não é? É. Nós estamos propensos a uma série de coisas. Então, a única maneira de nós nos livrarmos de certas coisas é estarmos sob a proteção do Altíssimo. E sob a proteção do Altíssimo é uma opção que Deus nos dá. Porque Ele mesmo já nos falou em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele comigo. Um abraço para minha filha que está me assistindo, a Sara Maria. Deus abençoe você, filha. O Lucas, seu esposo, minha netinha, a Sofia. O Espírito Santo ilumine vocês, né? Mais um dia, vocês possam estar debaixo. Já orei por vocês. Você veja bem, meu amigo, minha amiga, a importância que existe. Eu já orei hoje para minha filha. Eu já orei hoje para minha neta. Eu já orei hoje pelo meu filho. Eu já orei hoje pela minha esposa. Eu já orei hoje por mim. Então, nós precisamos orar. Primeira coisa, acordou, a primeira coisa já é se colocar diante de Deus. Ele precisa cuidar de nós e nos dá liberdade. Ele bate a porta. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Ele não entra, meu amigo, minha amiga. Ele é tão misericordioso que ele vai criar toda uma oportunidade, ele vai colocar anjo no seu caminho para te cutucar, para dizer abre a porta, Jesus está lá fora. Coloca pessoas no seu caminho, como eu aqui falando, abre a porta, Jesus quer entrar. Mas Ele mesmo, a sua intervenção, ela depende de um sim nosso. Para que Deus não se contradiga. Ele que nos criou a sua imagem, e a sua imagem em nós é a liberdade, Ele tira a liberdade e invade a nossa vida. Tem uma historinha, não sei se você já ouviu essa historinha, é de um homem que estava observando uma larva que estava se transformando numa borboleta. E ele percebeu que estava difícil aquela borboleta sair do casulo ali. Então ele foi com a mão dele, a pessoa que estava ali, né, o ser humano, né, e mexeu ali, tirou um pedacinho daquela casca ali, para que a larva, que no caso é uma borboleta, pudesse então fluir. Obrigado, filha, Deus abençoe. Então, aconteceu o quê? Quando aquela borboleta nasceu, ela nasceu defeituosa. Ela mancava. Mas por quê?
que ela mancava? Porque aquele senhor, né, fez o favor de ir lá e atrapalhar o curso da liberdade, né? E foi lá, ele mesmo quis resolver a questão para ajudar. A intenção dele até era boa. Um abraço para Jô Neves, nós assistindo. Deus abençoe você, Jô. Então, ele foi lá e atrapalhou, quis atrapalhar, né, o curso. Só que a intenção dele era das melhores. Às vezes, meu amigo, minha amiga, a nossa intenção é uma das melhores, mas nós estamos atrapalhando e a gente não sabe. Você imagina só, vou dar outro exemplo para você. Você contrata uma secretária para cuidar da sua casa e você vai trabalhar. Então, sua secretária fala: nossa, eu quero agradar tanto a minha chefe, porque ela é tão boa comigo, ela faz tão bem para mim, tantas coisas boas que ela me faz. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa geladeira aqui da cozinha lá no quarto dela. Assim, quando ela acordar de madrugada, ela só abre ali, não precisa ir lá na cozinha para pegar água para tomar, já está na porta. Aí ela olha aquela televisão, está lá na sala, fala: sabe de uma coisa, eu vou colocar essa televisão também no quarto da minha chefe, porque ela vai só dar um toquinho lá, vai estar a televisão ligada para ela. Aí ela pega aquela cama, ela fala: não, mas sabe de uma coisa, eu acho que é melhor eu colocar essa cama lá no quintal, né, essa cama do outro quarto. Por quê? Porque aí a minha chefe, quando chegar, acordar, ela está cansada, ela pode deitar no meio da natureza ali, no quintal. E aí ela mexe em tudo na casa, ela mexe em tudo, a intenção dela é a melhor, é agradar a sua chefe. Aí a chefe chega na sua casa, a casa é da chefe, não é da funcionária, né? Ela chega na casa dela, ela vê a cama, uma cama no quintal, geladeira no quarto, televisão no quarto. Aqui ela fala: o que aconteceu? O que aconteceu? Veja bem, a intenção é boa, mas nós precisamos da autorização. Nós precisamos daquele que está acima para consultar. É a mesma coisa na nossa vida. Nós precisamos de Deus, então precisamos ir a Ele primeiro. Não adianta você ter boa vontade, simplesmente, querer agradar. Não, com Deus não funciona assim, porque existe um desenvolvimento que está acima da nossa compreensão, algo que está acima de nós. Diz a palavra de Deus que como é distante o nosso pensamento, desculpa, não é isso, quão é distante a nossa realidade da realidade de Deus, é a mesma proporção a distância do nosso pensamento para o pensamento de Deus. Deus pensa como Deus, nós pensamos como humanos. Nós pensamos como humanos, Deus na sua infinidade pensa como Deus. Então, às vezes, é preciso nós passarmos por algumas dificuldades, porque faz parte para o nosso desenvolvimento de borboleta e a gente vem a voar depois livremente. Se nós não aceitamos, se nós resistimos, se nós não nos submetemos a Deus para passar por aquele momento, nós poderemos ter uma vida com limites, ou um corpo manco, igual àquela borboleta, um corpo manco, uma ausência, e caminharemos assim no nosso dia a dia, na nossa vida, com essa ausência, porque tudo porque nós não soubermos como agir, nós não tivemos a graça de clamarmos a Deus para cuidar de nós. E nós precisamos pedir muito ao Espírito Santo que nos conduza. Precisamos pedir muito ao Espírito Santo que nos dirija. Ontem uma mãe gritou para mim através do Facebook, gritou no sentido de clamor, né? De clamor. Zé Luiz, o que eu faço com a minha filha para educar ela? Ela é adolescente, né? Aí o negócio é complicado. Porque, em primeiro lugar, né, quem educa tem que ter sabedoria. E a sabedoria não vem, volta, de quem vem a sabedoria? De Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Orar. Você quer que o seu filho, a sua filha ande na linha? Ore por ele. Você tem que começar, você é o pai, a mãe, você é o sacerdote na sua casa, o representante, aquele que representa o seu filho diante de Deus, a sua filha diante de Deus. Então você deve exercer essa sua autoridade que você tem.
sobre o seu filho. Ter autoridade sobre o filho não é você pegar uma cinta e dar uma surra nele. A autoridade sobre o seu filho acontece quando você vai diante de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu sou o pai, Senhor. Preciso que o Senhor me ajude a cuidar do meu filho, da minha filha, Senhor. Me dá sabedoria, me dá discernimento. E aí você irá sentir esse impulso. Porque a tendência humana do ser humano é fazer com o filho que o pai não fez com ele. Então, por exemplo, não é? O seu pai não te deu comida. Então você quer empanturrar seu filho de comida porque você não teve a comida. Você não quer que ele sofra o que você sofreu. Então, o que os seus pais não te fizeram, que você sofreu, você não quer que isso se repita. Então você faz o oposto. Você acumula, você desequilibra ao agir. Você não gostava que seu pai chamasse a sua atenção, então você não chama a atenção do seu filho, da sua filha, ou seja, vai chegar uma hora que ele vai mandar em você, porque você não colocou limites, não colocou regras, e as regras elas acontecem quando você senta e você coloca aquilo que é o certo, e leva o seu filho a se questionar com relação àquilo. Você não vai obrigar o seu filho, a sua filha, a fazer, você não tem como obrigar, não é? Você pode questionar ele com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, só que você tem que falar a palavra certa, não pode falar qualquer palavra, e para isso nós precisamos de sabedoria, e quem dá sabedoria para nós? Deus, e é por isso que nós precisamos de quem? De Deus. E quando começamos a precisar dele? Quando acordamos. Então por isso nós precisamos fazer o quê? Orar. Você vê uma cena, não é? Eu já vi essa cena, o filho dando aula de violão. Eu vi já uma moça que virou para a mãe e falou: mãe, vai, para aquele lugar, sai daqui, para de encher o saco, deixa eu fazer aula aqui sossegada. E a mãe abaixou a cabeça e saiu. Olha para você ver, que cena, que cena. Por que essa cena aconteceu? Essa cena, ela é consequência. Ela é consequência de quê? Do que foi plantado. Por quem? Pelos próprios pais. Os próprios pais plantaram isso. Deixaram isso acontecer a primeira vez. Não podemos deixar acontecer a primeira vez. Precisamos colocar o filho no lugar dele e nós no nosso lugar. Precisamos implantar uma regra dentro disso. É claro, não é implantar isso na base da cacetada, da surra, não é? da humilhação, não. É você plantar isso falando calmamente, mas falando a verdade. Você pode falar a verdade com violência e pode falar a verdade calmamente. Com a violência vai ficar marcado a violência no seu filho. Calmamente vai ficar marcado aquilo que você falou. Você estará dando a ele, então, ou seja, nós precisamos aprender a educar, que nós não sabemos. Nós não sabemos educar. E a educação, não somos nós que vamos dar para os nossos filhos. É Deus que vai nos conduzir a isso. Por isso nós precisamos orar. Precisamos orar. A oração é fundamental. Porque a oração, ela vem justamente a filtrar em nós tudo aquilo que é humano. Aquilo que é humano passa a perder o seu valor. Aquilo que é divino, que é atribuição do divino, da sabedoria, irá fluir em você. E você então estará tendo um elemento para você comparar com o seu humano elemento. Como assim? O seu filho, ele está fazendo algo errado. Então você tem uma maneira de ver isso. A graça de Deus, a sabedoria tem outra maneira de ver isso. Então, se você deixa Deus, deixa a sabedoria de lado, você só tem aquilo que você pensa, que você acha, que você imagina. Aquele homem imaginou que se ele mexesse na casca, a borboleta ia sair mais bonita, ia sair machucada, não é? Então, veja bem, agora se você coloca a graça junto com a parte humana, a graça de Deus, ela vai interagir na parte humana, e você então
começará a ter o discernimento, o que às vezes é preciso ser feito. Então por quê? Porque a graça de Deus ela vai fortalecer o lado certo, o perfeito que é de Deus. E o humano às vezes não é perfeito, às vezes não é saudável. Os pais pensam que é, mas não é. Então, devido a essas limitações que nós trazemos na nossa vida, um abraço para Leni Cruz nos assistindo, Deus abençoe você, Leni. Devido a essa limitação que nós temos, é que nós precisamos de Deus. Então é importante demais a oração. Ore, 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 ore. Hoje mesmo eu estava orando, estava aqui pensando nessa medalha que eu ganhei, né, de São Bento. Foi um homem extremamente dedicado a Deus, um homem que vivia numa caverna e ali ele tinha realmente uma constância vida com Deus. E as pessoas com o tempo descobriram ele no meio dessa caverna, no meio da natureza, e começaram a consultar, e ele era preciso no que ele falava. O que ele falava acontecia. Ele tinha o dom, que está lá no Evangelho de João, que o Espírito Santo iria anunciar as coisas que iriam vir, ou seja, ele tinha o dom do futuro, ele falava do futuro para as pessoas. E as pessoas eram realmente... Nossa, e chegou uma hora que teve um mosteiro lá que quis levar ele para cuidar lá do mosteiro. E ele não quis ir, mas eles insistiram tanto que ele foi, mas não ficou muito tempo, porque logo expulsaram ele de lá. Por quê? Porque as pessoas querem caminhar de acordo com a sua cabeça. As pessoas não querem se submeter àquilo que Deus quer. Sabe? Enquanto favorece elas, elas estão ali prontas a dizer sim. Agora, quando vem contra alguma coisa que ela realmente quer fazer, aí ela tende a colocar Deus de lado e fazer do jeito dela. Infelizmente o ser humano é assim. Então ele voltou de novo para a caverna e ficou ali. Então eu estava imaginando essa medalha São Bento. Ela é um símbolo, não é? Ela é um símbolo. Antigamente, no Oriente, né, nos primórdios, o símbolo tinha muito valor, porque ele retratava realmente num momento só toda uma história. Então você imagina, meu amigo, você imagina, minha amiga, toda a vida de São Bento entregue a Deus, a dedicação daquele homem. Eu queria só conhecer ele, né? A dedicação daquele homem, sabe? A maneira que ele se dispunha a estar em Deus, sabe? O despojamento, a intimidade, o brilho do encanto dos mistérios de Deus envoltos naquele homem. Tudo isso, meu amigo, minha amiga, foi expresso na oração de São Bento. Foi expresso nesse símbolo. Então, quando eu imponho esse símbolo diante de alguma coisa, eu estou relembrando na minha oração, e hoje fiz isso, falando com Jesus, falei: Senhor, quão grande foi São Bento, Senhor. Quero que voltar contigo, Senhor. Falei isso para ele hoje, para Jesus, hoje de manhã. Que lindo, que convivência, que relacionamento tão maravilhoso de São Bento contigo, Jesus, na caverna. Coisa maravilhosa, engrandecedora, impactante, grandiosa. Senhor, e hoje eu trago em mim um desse sinal. Está aqui, Senhor, nesse símbolo. Eu quero impor esse símbolo em nome de Jesus diante daquilo que eu estava orando. Então, meu amigo, foi um momento de muito poder. Um momento de muita graça. Eu não consegui enxergar, é claro, mas a graça estava acontecendo. Porque não é simplesmente uma medalha. Isso aqui não é simplesmente um amuleto, como muitos dizem por aí. Não é. É uma lembrança. Você vê a foto de alguém falecido, você lembra da pessoa, lembra da bondade dela, do jeito dela ser, da dedicação dela, do comportamento dela, como ela falava com você, como ela se relacionava com você. Quando nós apresentamos diante de Deus essa medalha, o Senhor lembra de São Bento na caverna, a beleza de São Bento na caverna, orando, buscando, se entregando, se despojando numa vida pura de santidade. Então, quando esse símbolo ele é colocado pela fé, com consciência do que você está fazendo, não como amuleto, não,
com consciência, você sabe bem o que está por detrás, você conhece bem a história disso daqui. Então quando você impõe, um abraço para a Manuela Mota nos assistindo, Deus abençoe você, Manuela. Então quando você impõe diante de Deus, Ele lembra de São Bento. E a intercessão dele se faz presente. E o Espírito Santo flui em tudo isso. Então veja, meu irmão, minha amiga, como é importante a oração. Nós precisamos orar, nós temos que falar menos que oramos e orar mais. As pessoas falam muito dentro da igreja que ora. Eu oro. Mas se você vai ver de verdade, ora nada. Elas não têm tempo para Deus. Elas têm tempo para tudo, menos para Deus. Elas não param e ficam ali meia hora com o Senhor. Mas quem que é prejudicado? O Senhor? Claro que não. É ela que é prejudicada. Porque ela está simplesmente fechada. Jesus está batendo na porta dela. E ela faz de tudo, ela reclama, ela chora, ela grita, mas ela não ora. Então nós precisamos orar, porque nós somos os representantes, principalmente da família. Nós estamos falando aqui, para você que entrou agora, né? Nós estamos falando a respeito de um grito que eu recebi ontem de uma mãe, dizendo: meu Zé Luiz, como é que eu faço para educar minha filha adolescente? Então nós estamos colocando aqui a necessidade da oração. Então nós precisamos orar. E a oração ela deve acontecer com coisas concretas. E nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos muito. Imagina se você tivesse, durante um dia, você estivesse preso numa sala e naquela sala você não pudesse respirar normalmente. Você tivesse que respirar algumas vezes, porque senão iria acabar o ar daquela sala e você ia ficar seco e ia morrer. Então você tinha direito, porque nós respiramos assim, ó, a cada décimo de segundo, né? A gente respira. Mas imagine que você tivesse que retardar a sua respiração por 5 segundos. Fosse assim, imagina só, você tivesse que retardar a sua respiração, você só pudesse puxar o ar e soltar o ar de 5 em 5 segundos, e não puxar o ar como a gente tem costume, que puxa continuamente, né? Você imagina você nessa situação, o que iria acontecer com você? O que iria acontecer? Com certeza haveria deficiências em você. Chega uma hora que você não ia aguentar mais. Então ou seja, nós precisamos do ar. Não adianta você fugir disso, nós precisamos do ar. Se você não respirar, você morre. Só que nós não pensamos assim com relação a Deus. Se nós pensássemos assim, nós estaríamos orando diariamente na presença do Senhor, diariamente buscando o Senhor, não iríamos falhar. Meu amigo, confesso a você, se um dia eu não orar, eu me sinto mal. Eu me sinto como se eu estivesse desprotegido. Sabe, você imaginar, você sair e você tem a proteção de alguma coisa sempre com você. Por exemplo, eu tenho uma firmeza na perna para pisar. De repente eu não tenho mais a firmeza. Eu vou pisar, cada vez que eu vou pisar eu fico pensando: nossa, eu vou pisar. Por quê? Porque eu não tenho confiança mais na força da minha perna. Porque eu perdi a força da minha perna. Da mesma forma, meu amigo, nós temos que ter a consciência que nós precisamos orar. E se a gente não orar, nós estamos expostos. Então, quando eu não oro, ou acontece alguma coisa, às vezes eu preciso sair rápido, tenho que ir em algum lugar, e coisa que não pertence ao meu dia a dia, que entrou subitamente, por exemplo, eu acordei, tem alguém doente, tem que levar no hospital a pessoa, então eu saio para levar, e nesse momento eu não tive aquele meu dia a dia de oração. Eu me sinto mal, eu sinto que eu perdi alguma coisa, ou está faltando alguma coisa, eu fico incomodado, porque graças a Deus eu habituei a orar.
Eu habituei a orar. Só que as pessoas não têm o hábito de orar. Elas oram quando estão precisando. Elas oram quando elas têm uma necessidade. Elas oram não porque elas necessitam. Então eu tenho essa consciência. Eu não preciso de ar para respirar. É claro, senão eu morro. Eu preciso orar para poder respirar a proteção de Deus na minha vida. Não só na minha vida e daqueles que eu oro diariamente, daqueles que eu apresento a Deus diariamente. Então, meu amigo, minha amiga, a oração é fundamental. Nós precisamos nos encontrar com Deus. Não tem como fugirmos disso. Vou falar nisso, vamos orar um pouquinho? A Zezinho, saudoso. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas fui construir meu ninho em sua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, mas volto convencido que esse é meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Senhora, laia, laia, nós precisamos da tua graça, laia, 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 laia. Andei arrependido, meu coração ferido, mas volto convencido que esse é meu lugar. Voltei arrependido, meu coração ferido, mas volto convencido que esse é meu lugar. Voltei arrependido, meu coração ferido, mas volto convencido que esse é meu lugar. Ó Espírito Santo, como é bom estar na tua presença, Espírito Santo. Visita essa mãe e a ilumina, Espírito Santo, para que ela se conscientize que o único caminho que nós temos para qualquer coisa na nossa vida é a oração. Nós precisamos clamar a potência da oração, a força que está por detrás da oração. Nós precisamos experimentar toda a energia que se manifesta, que se desencadeia e que nos banha quando nós oramos. Voltei arrependido, meu coração ferido, mas volto convencido que esse é meu lugar. Voltei
conhecido que esse é meu lugar. Que o Espírito Santo possa, meu amigo, minha amiga, te envolver a cada dia. E não se esqueça dessa nossa conversa hoje. Nós precisamos orar. Nós precisamos adentrar na presença de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Nós precisamos invocá-lo enquanto Ele está perto. E muito cuidado, porque o conhecimento é uma rosa que tem nela espinhos. Se você quiser pegar, você se machuca. Você deve visitar essa rosa. Você deve sentir o seu perfume. Mas você não deve pegar essa rosa e segurar nela, porque senão você vai se cortar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meu amigo, que nós vivemos no tempo do conhecimento. Hoje em dia as informações são fantásticas. Hoje em dia, se você quiser aprender a pintar uma parede, você joga lá no YouTube, assiste 50 vídeos sobre pintar uma parede. Você vai ver se você não vai se tornar um dos melhores pintores de parede da sua cidade. Assista, você tem que ter paciência. Assistir 50 vídeos diferentes de como pintar uma parede. Você vai ter uma habilidade profunda. Hoje em dia a informação ela vem na nossa mão. Depende só de boa vontade, de determinação para você poder conhecer. Em tudo, eu estou dando um exemplo de pintar uma parede, mas você pode conhecer tudo que você imaginar hoje em dia. Só que você não pode trazer isso para o seu coração. O nosso coração não pode ter o conhecimento. O conhecimento deve ficar só na mente. No coração deve estar a sabedoria de Deus, é o filtro. O conhecimento vem na mente, é filtrado pelo Espírito Santo e cai no coração com sabedoria de Deus. Eu andei estudando muito tempos atrás, estudei muito mesmo, conheci o mundo do conhecimento, é um mundo sem fim, ele é sedutor, ele é atrativo. Eu descobri cada coisa da parte humana, da parte mística, que você não acredita, meu amigo. O pouco que eu fiquei, 2 anos, eu fiquei 2 anos estudando muito isso. E eu comecei a perder a minha fé sem saber. Porque eu peguei o conhecimento, que é essa rosa com espinho, e apertei. Quando apertei, começou a me ferir. O conhecimento, ele deve ser observado, ele deve ser sentido, mas ele não pode cair no coração, porque senão muda você. Você se torna frio, você não tem mais aquela simplicidade de orar, de falar com Deus, porque você tem tanto conhecimento que você já pensa assim, não, porque eu conheço isso, conheço aquilo e conheço aquilo, eu não preciso mais falar com Deus. Isso é coisa para quem está começando. As pessoas não têm muita noção, né? As pessoas são muito, né, o povo antigo, a modernidade é outra, a realidade é outra, e eu tive que parar. Chegou uma hora que eu senti no meu coração, eu tenho que parar de estudar o que eu estou estudando, porque é atrativo, é sedutor e te atrai, te leva, e tem muita coisa, o conhecimento, meu amigo, ele é tão amplo que você fica uma vida inteira estudando e não deixa de ter coisa para estudar. Eu conheci um senhor, 45 anos ele está estudando o que eu estava estudando. 45 anos estudando. Hoje em dia a gente faz uma faculdade aqui, um mestrado ali, né, uma pós ali, né, estudamos aí 10 anos, 15, o mais tardar 20 anos aquilo, né? Ele já estava estudando há 45 anos aqui dentro dessa escola que eu participei. 45 anos. Mas não era isso para mim.
porque Deus me chamou. Eu lembro muito bem quando eu nasci, quem fez meu parto foi a doutora Terezinha, né, que antigamente era coordenadora do grupo de oração aqui na cidade de São José dos Campos. Foi a doutora Terezinha que fez o meu parto, e ela virou para minha mãe e falou: mamãe, Jesus te deu um filhinho. E quando ela falou isso, minha mãe me contou, né, eu já entendi bem. Eu sou de Jesus, não adianta, não tem como eu querer trilhar outros caminhos. Eu vim para esse mundo, né, vamos dizer assim, né, nessa vida, e sem falar, né, mais nada, porque é melhor assim. Eu vim nessa vida porque Jesus me permitiu vir, e eu sou dele, não adianta eu fugir, eu não posso correr para lá nem para cá. Então eu voltei novamente, né, deixei o conhecimento de lado e voltei a buscar o Senhor, e hoje, graças a Deus, já recuperei toda a frieza que eu tinha. Ela foi transformada em fogo. Novamente estou buscando o Senhor, orando, falando com Deus, e eu estava perdendo isso por causa do conhecimento. Porque se você pegar o conhecimento, quer seja do que for, até mesmo o conhecimento da teologia, se você pegar o conhecimento da teologia e você quiser pegar ele e trazer para o coração, esquece, você vai perder espiritualidade, você vai perder simplicidade, você vai perder fé, você vai perder intimidade com Deus. Eu falo isso não é porque eu vi dos outros, não, porque eu experimentei isso na minha pele. É por isso que você vê uma pessoa, ela está super animada, um homem de Deus, ele começa a estudar teologia, né? Às vezes não é ensinado a ele que ele não pode trazer isso para o coração, ele acaba trazendo para o coração aquilo, ele se torna uma pessoa fria, uma pessoa calculista, racional, ele perde a sua fé, ele não consegue mais cantar livremente para o Senhor, ele não consegue mais exultar livremente diante do Senhor, ele não consegue mais chorar por causa de Deus, ele não consegue mais sentir o sangue de Jesus mexendo e remexendo nele, ele ali naquela palavra que significa cheio de Deus, que é a tradução da palavra entusiasmo, porque quando nós estamos entusiasmados, nós estamos cheios de Deus. A teologia, ela pode cegar aquele que a estuda. A filosofia pode cegar aquele que a estuda. Principalmente essa filosofia e essa teologia acadêmica, que é só de conhecimento, não ensina a pessoa a colocar na vida aquilo que ela aprende. Eu estou fazendo história, eu sei bem o que eu estou falando. Não consegue colocar na vida aquilo que ela aprende. Uma coisa é você aprender de forma acadêmica, outra coisa é você aprender de forma clássica, de forma espiritual. É você trazer aquilo. Um dia desse cheguei numa senhora, né, comecei a dar aula de violão para o netinho dela, falou: Zé Luiz, vou confessar um negócio para você, eu não consegui entender. Eu falei: por quê? O que aconteceu? Você acredita que eu tenho uma amiga que é psicóloga, e ela vem aqui em mim pedir conselho, para me orar por ela e pedir conselho? Por que ela não aplica na vida dela aquilo que ela aprendeu na faculdade? Porque não ensinam isso na faculdade. A faculdade é acadêmica, é só letra, é conhecimento, é rosa com espinho. Você botar a mão ali, você vai se arrebentar. Mas não ensina você a colocar aquilo, fazer um filtro daquilo com a sabedoria de Deus, que o psicólogo. Não estou dizendo que todos são assim, estou dizendo nesse caso dessa mulher. Veja bem, nesse caso dessa mulher, que ela falou da psicóloga, que ia lá chorar as mágoas, pedir oração, ou seja, o que ela aprendeu, não ensinaram ela. Então a pessoa acaba fazendo a faculdade, né, baseada só na parte acadêmica, ela se torna um profissional naquilo, e muito limitado, porque o poder de tudo está na vida. É quando você experimenta que você sabe. Se você chegar em mim e perguntar para mim: Zé Luiz, como é que eu faço para emagrecer? E você chegar no médico, buta de um gordão desse tamanho, né? Buta de um gordão, médico para emagrecer. Você chega nele, aquele buta gordão, comendo aquele chocolate, mastigando, e aí, mano, né? Você quer o que você está precisando? Você está precisando emagrecer, mano. Aquele buta daquele gordão falando para você emagrecer, porque ele é médico. E eu chego aqui, não sou médico, mas eu emagreci.
Eu tenho muito mais coisa para passar para a pessoa do que ele, porque eu tenho a vida. Eu tenho vida. E ele não tem, ele come igual um porco. Desculpa a expressão, não é verdade? Come igual um porco, que eu comia antes. Né? Só come, é 5 bananas, 10 pão. Eu comia 5 pão por dia, 5 pão por dia. Então, quando eu vou falar para a pessoa emagrecer, eu falo vida para ela. Vida que teve toda uma ação de Deus no meu interior, uma oração que teve tudo. Isso vai tudo já para a pessoa ouvir. A minha palavra, ela chega com isso de peso. Agora o outro fala assim, ó, eu sou médico, puta do gordão, ele não conseguiu emagrecer e está trabalhando para ensinar os outros a emagrecer. Alguma coisa errada, não tá? Pensa bem, meu amigo. E o conhecimento que ele aprendeu foi acadêmico. Ele não aprendeu a colocar na vida dele. Então, infelizmente, o conhecimento é muito perigoso. É muito perigoso. Porque se você não tiver sabedoria e muito discernimento, você pega o conhecimento e abraça ele, já abraçou o espinho, já fincou em você. Já começa as feridas já a sangrar de você. E você vai perdendo essa beleza que a gente tem na oração. Sabe, você sentir vontade de chorar? Ah, Zé Luiz, qual foi a última vez que você sentiu vontade de chorar? A última vez que você sentiu vontade de chorar? Antes de ontem. Eu não preciso ir lá longe. Aí quantas vezes, quanto tempo faz que você não experimenta Deus? 1, 2, 5, 10... mas não vai experimentar Deus, é indução, isso aí é hipnose. Olha para você ver como é que a coisa acontece. Isso é hipnose. Te hipnotiza, aí você envolve sua parte emocional, porque segundo o fulano, a parte emocional misturada com a parte não sei o que lá, só que a pessoa vai ver o dentro dela está acabada. Ela tem esse discurso que é hipnose, mas dentro dela está tudo desorganizado, não está nada claro, uma confusão. Sabe, um abraço para a Ana Maria, nos assistindo, Deus abençoe você, Ana Maria. Então, sabe aquela confusão dentro da pessoa, e ela está falando, não, porque é hipnose. Poxa, se a hipnose que eu faço me leva a ter paz na minha alma, tranquilidade, um coração tranquilo, uma clareza no meu interior, saúde, paz, poxa, eu quero essa hipnose todo dia. Você entendeu? Mas falam não, que isso aí é hipnose, é indução, por causa da teoria tal, por causa do conceito tal, do filósofo tal, daquele que é muito importante da atualidade, que tem e dá cursos para o mundo e palestras, não sei o que lá, e a gente vai entrando nessa barca, vai acreditando nisso, e você vai ficando frio. Aí Jesus vem falar para nós o Evangelho. Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na face da terra? Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na face da terra? Por que a fé? Porque vai perder. Como é que eu vou ter fé? Se eu não acredito mais na oração, naquele que é o autor da fé, se eu não tenho mais, se eu não toco em Deus, tocar no Senhor, experimentar o Senhor. Experimentar o Senhor, eu posso experimentar o Senhor, eu posso chorar na presença do Senhor. Eu posso chorar na presença do Senhor. Ó igreja, vai dizer Apocalipse, né? O que eu tenho contra ti? Que você arrefeceu o seu primeiro amor. Você não está mais no primeiro amor. E você arrefeceu o seu primeiro amor, você deixou ele de lado. Você perdeu toda a beleza que é, a vida que é, e que se desenvolve, que brota quando nós estamos diante de Deus, clamando, buscando. Então, só um alerta demorado, íamos terminar pouco atrás, mas o conhecimento, tome muito cuidado, faça, estude, claro, mas aplique na sua vida. O meu TCC que eu estou fazendo da faculdade agora, eu estou colocando tudo o que eu aprendo e colocando na vida, escrevo isso, como o meu TCC ele não é de uma vez só, ele é por parte, né? Então os professores vão dizendo ali, né? Um dia desse um falou, nossa, que excelente a
a sua dissertação que você fez. Por quê? Porque eu peguei o conhecimento da história e trouxe para a vida concreta, vida interior. E não deixei o conhecimento da história só lá, perdido, por causa da escravidão, por causa disso, Dom Pedro I, não sei o que lá, papá, né, os índios, né, as guerras. Não, eu coloquei na minha vida. Então, quando você coloca o conhecimento, não é, na sua vida, e antes, é claro, para você colocar na vida, no interior, você já está filtrando, né? Então, o Espírito Santo vem filtrando e é retirado aquele espinho da rosa, e o perfume da rosa vem junto e penetra o seu interior. E o perfume, o suave odor, é de Deus, é do Espírito Santo. Não é assim que acontece? Pelo cheiro, nós sentimos muitas vezes Deus. Então, meu amigo, minha amiga, é importante demais que você estude, e é preciso estudar, eu estudo, mas saiba estudar e tomar muito cuidado. O conhecimento acadêmico, ele é, fruto de uma nação que não pensa no homem de fato, pensa só no capitalismo, no seu interesse pessoal. Desse ano nós ouvimos na televisão, nas notícias, que nós pagamos, não sei se já chegou até o fim do ano, até agora, 1 trilhão de impostos nós pagamos, imposto. E aonde vai de forma clara? Olha, 100 milhões foi destinado à área da educação, nas escolas da cidade, do estado de São Paulo, tal, 100 milhões foi... Nós temos esse parecer do governo? Tem não. Entra presidente, sai presidente de lá, mas não faz isso. Né? E nem que queira fazer, tem um congresso que trava tudo. É um mecanismo na política, que não é só o presidente, tá? É um mecanismo que tem, ele é o que está em cima, depois tem o grupo de baixo, o grupo de baixo, o grupo de baixo, o grupo de baixo, e lá no fundo, você nem está vendo no vídeo, estamos nós. Então é todo um sistema que não pensa no ser humano. Não pensa no ser humano. Nós pagamos trilhões de impostos, isso não vem para nós. Nós não sabemos onde vai esse dinheiro. Ninguém tem o topete de chegar lá e colocar, olha, um balanço, isso, detalhar, balanço detalhado. Não é falar, vai 100 milhões para educação, isso é muito vago. Para educação, tudo bem, legal. Quem garante que chegou lá? Não dão provas. Está aqui documentado, 100 milhões chegou lá para o governador do estado tal, o governador documentou isso tudo e aplicou nessa área, tudo documentado, documentos e mais documentos, tudo aí exposto para a população poder olhar isso e falar, nossa, o nosso dinheiro de impostos, que é um absurdo que nós pagamos, né? Você sabe disso? Infelizmente, ele está sendo destinado assim, né? Só Deus na causa. Nem quero entrar nessa questão, não adianta de perder energia. Nem sei como que pode mudar isso, porque tanto sistema, é tão grande, que não é só uma promessa de campanha que vai modificar isso. É preciso coisas concretas, concretas de verdade. Mas voltando aqui ao conhecimento, a política é um conhecimento, né? Só que a política, você pega, por exemplo, um Confúcio, né? Confúcio foi um grande líder chinês que transformou a sua sociedade de uma forma exemplar, onde o povo era valorizado, onde o povo, pega na história, digita no Google lá, Confúcio, né? Você vai ver o que ele fez pela sua nação. Esse sim é um líder de fato. Um líder que se preocupava com o povo, não na palavra, não no discurso, não nos slogans, não nas coisas que são feitas para chamar atenção, mas com coisas concretas. Confúcio foi um grande líder, né, da sua nação, e ele deixou na sua época, realmente implantou algo fabuloso. Mas depois vieram outros em seguida, né, e foi tirando toda essa beleza. Então, o caminho é longo também, mas nós temos que separar. Acadêmico é acadêmico, clássico é clássico, e o clássico é da alma, é do interior,
do profundo do nosso ser. Um abraço para Ana Paula, Ronaldo nos assistindo. Deus abençoe vocês. Então, meu amigo, minha amiga, nós precisamos tomar muito cuidado com o conhecimento para não nos tirar a fé, não nos tirar essa beleza, que é estarmos na presença de Deus e podermos cantar, né? Acho que é Canção Nova que canta essa música, né? Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus. Uma coisa bonita, só nós podemos fazer. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz assim, exaltar o Deus de amor. Vamos louvar, vamos louvar, louvar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz assim, assim, exaltar o Deus de amor. Laia, laia, veja a paz, meu amigo. Laia, laia. Olha a hipnose que dizem por aí, né? Laia, laia, a hipnose que nos leva a paz, alegria. Sim, é tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz assim, assim, exaltar o Deus de amor. E veja que bonito, vamos cantar, louvar na paz do Senhor, paz, alegria. A pessoa vai estudando demais, aí ela fica muito racional, né? E dá nome a tudo. Tudo que aquilo que ela fazia antes, quando estava livre, aberta, ela começa a botar nome e jogar dentro da gaveta. Não posso mais fazer isso, esse negócio de orar, esse negócio de buscar Deus, e vai ficando fria. Ela perde essa beleza. E o interior dela, que é reflexo daquilo que ela tem, né? Não tem um interior sem o toque de Deus, né? Um abraço para minha mulher me assistindo, Clara Eunice, né? Deus abençoe a Clara. A família está todo mundo assistindo, né? É interessante. Então, veja bem, meu amigo, minha amiga, sempre eles assistem, né? Não é hoje de hoje, não. Então, na verdade, meu amigo, minha amiga, nós precisamos caminhar com Deus e o conhecimento filtrar com o Espírito Santo, aplicando no nosso interior, na nossa vida, para que assim possamos ter o sabor. Não adianta nada você pegar uma maçã do pé, bonita, grande, viçosa, vermelha, e você morder ela, está cheia de bicho dentro. O que você vai fazer com aquela maçã bonita, viçosa? Vai jogar fora, vai estar cheia de bicho dentro dela. Não é verdade? Jesus não fala, no sepulcro é bonito, você olha por fora aquele túmulo lindo, né? Tudo pintado com ouro, aí você abre o túmulo, você vê lá dentro um monte de coisas, tudo, né? Ao contrário àquela imagem. Então não adianta o seu externo estar bem se o seu interior está acabado. E o nosso interior é que precisa estar bem, é dentro de nós que precisa estar bem. Para que isso aconteça, se faz necessário a fé. A fé leva-nos a estar em oração, na presença de Deus. E por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o conhecimento. Bem, gente, devo ter falado demais, nem sei quanto tempo falei, mas o importante é que estou aqui para servir a Deus. E mais uma vez me coloquei diante dele para que isso pudesse acontecer. Que o Espírito Santo possa iluminar você, a sua vida, te dar uma ótima semana. A gente se encontra de novo aqui no domingo ou alguns dias próximo ao domingo para o nosso novo bate-papo grande, né? Que é o bate-papo grande. E eu abri uma página, né? no Facebook e vou começar agora a postar vídeos de 1 minuto.
colocando justamente aquilo que é o mais rápido e possível para despertar a pessoa para uma vida interior. Então, logo, logo vocês vão estar assistindo meus vídeos, né, com 1 minuto de duração, né, para que a gente possa entrar nesse caminho. Fique na paz do Senhor, Deus abençoe a todos que me acompanhou, né, e todos aqueles que estiveram juntos nesse momento nosso, e aqueles que vão estar depois assistindo, depois desse vídeo, que está sendo gravado ao vivo agora, e a gente continua caminhando com Jesus. E não se esqueça, você acordou, a primeira coisa que você tem que lembrar, o que que é? Da oração. Buscar o Senhor, lembrar de Deus, orar em primeiro lugar, e o restante vai acontecendo. Fique na paz, Deus abençoe você e até uma próxima. Vamos cantar! Senhor estender